Salve, salve nação! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal Isailton Fla, o canal que chegou para ficar. Desde já agradeço a sua audiência, a sua paciência. Manda a bola que eu mato no peito, domino e faço o gol. E começo fazendo gol comemorando aí com vocês. Então vamos estar aqui repassando algumas informações, fazendo aqui essa resenha boa, esse bate-papo aqui, referente ao nosso time coração, malvadão, o Mengão. Isso aí, meus amigos. Vamos estar falando sobre essas novelas, né? O Flamengo, que é uma novela para fazer contratações. Desde já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o nosso vídeo. Não se esqueça de indicar o nosso canal para os seus amigos. Pois é, meus amigos. Então vamos lá. Primeiro, meus amigos, eu quero falar a respeito, né, do mercado da bola do Mengão. O Flamengo até esse momento só contratou oficialmente mesmo, o De La Cruz. Então são muitos nomes, como acontece em todas as janelas, e de concreto só De La Cruz que veio para o Flamengo, uma contratação cara, uma contratação que o Flamengo, para tirar o jogador que há muito tempo estava no radar, há muito tempo negociando, teve que pagar a multa rescisória. Então o Flamengo aí teve que desembolsar bastante dinheiro para trazer esse jogador. Agora há vários nomes nas quais o Flamengo tem ventilado, aí tem consultado, tem negociado, mas nada concreto. Antes de eu falar, principalmente aqui do Léo Ortiz, que esteve muito próximo do Flamengo, e a princípio, nesse momento, as coisas estão complicadas. O Léo Ortiz está um pouco distante do Mengão. Quero falar o seguinte, toda contratação do Flamengo, toda negociação que o Flamengo fazer, vai ser assim, vai ser complicado, vai ser difícil. Por quê? Por incompetência dos dirigentes? Também. Mas o Flamengo vive, como nós todos sabemos, uma saúde financeira muito boa. É um time que tem dinheiro, é um time que consegue pagar. E aí, meus amigos, os clubes têm aproveitado e vão aproveitar desta situação. E aí vão estar exigindo muito mais, vão estar dificultando muito mais do Flamengo para tirar o máximo de dinheiro possível. Então aí cabe à diretoria, e aí eu digo aí agora, eu volto à diretoria, passa a bola para a diretoria, não ficar refém de jogadores, não ficar refém de dirigentes, abrirem a cabeça para o mercado, seja sul-americano, seja europeus, mas ter plano A, plano B, plano C, estar monitorando vários jogadores, várias possibilidades de um só setor. Ou seja, Léo Ortiz, se está a fim de trazer um jogador igual o Léo Ortiz, que tenha também no radar 1, 2 ou 3 jogadores da mesma capacidade técnica do Léo Ortiz, para poder não ficar refém só de um jogador e acabar não contratando e trazendo um jogador bem mais fraco para poder dar aquela calada, aquela satisfação à torcida, ou acabar contratando o jogador muito alto. Então é isso que acontece e vai acontecer. A diretoria tem que ter jogo de cintura e para isso não pode ficar refém de jogador. Botar na cabeça que quer o tal jogador e trazer aquele jogador, né? Isso eu já vou me referindo até o ex-jogador do Vasco, acho que é Vander, né? Vocês me ajudam aí se eu estiver falando errado. É Vander, onde Marcos Braz diz que é uma contratação de nível A. Eu achei isso um absurdo. Minha opinião. Quem é Vander? Quem foi Evander? Um jogador aí que se destacou na Ucrânia? Não, na Ucrânia não. Me passou aqui um lugar onde foi que Evander jogou. Enfim, tá na liga aí americana. Um jogador tecnicamente bom, porém um jogador que, como vários comentaristas têm dito e eu não acompanho, é um jogador que sem a bola vai ter muita dificuldade. Então, não seria e não será uma contratação que vai chegar e vai parar o aeroporto. Porque quem é Vander? Ninguém conhece quem é Vander. De quando ele saiu. Eu nem me lembro dele direito no Vasco. Essa é a verdade. Então o Flamengo bota na cabeça só o Evander. Só tá no Evander. Só no Evander.
na qual o time lá contratou, o time não tem interesse de vender, a não ser que o Flamengo jorre caminhões de dinheiro, e pelo jeito isso deverá acontecer. Ainda não tem nada certo, há uma conversa na qual o jogador aceitou aí o projeto do Flamengo, e aí falta o Flamengo tentar convencer o time a liberá-lo. O time não libera por empréstimo, somente através da venda total dos direitos do jogador. Então, na minha humilde opinião, eu não acho que o Evander, eu posso estar enganado e quero que esteja enganado. Se caso ele for contratado, quero que queime minha língua. Eu quero que o Evander queime minha língua, caso seja contratado. Mas na minha opinião, não é um jogador à altura do Flamengo, né? Como que é assim? Você nem contratou, você já está queimando o jogador? Não é. Há outros jogadores que com esse valor que o time tem pedido, que tem mais condições, jogadores melhores do que o Evander, né? Que a gente conhece aí, que realmente poderia vir com um status melhor. Se vai, qualquer contratação, um risco, se iria jogador A, B ou C der certo no Flamengo, ninguém sabe. Tem que vir. Igual o Evander, pode vir, pode arrebentar. Mas eu não acho, minha opinião, eu não acho que é jogador à altura do Flamengo. Meus amigos, o negócio é o seguinte, o Flamengo está encaminhando a venda do jogador, do goleiro, do seu arqueiro, Santos, para o Fortaleza. O Flamengo acerta aí valores e encaminha a venda de Santos com o Fortaleza. Entre Flamengo e Fortaleza já está tudo acertado. Só faltam alguns detalhes que já estão sendo alinhados. Então aí, o Santos provavelmente vai estar sim, vai jogar aí no Fortaleza. O Flamengo que vai ter um prejuízo com essa venda, vai ter um prejuízo aí com o jogador. O Flamengo, se caso o jogador bater as metas, chegará aí o Flamengo à venda, aí chegará em torno de 7 milhões de reais. O Flamengo vai ter um prejuízo aí em relação ao Evander. Eu estava até vendo aqui a matéria do Coluna do Fla, que destaca o seguinte: o Flamengo tem prejuízo de 10,5 milhões com venda de Santos ao Fortaleza. Então aí, vamos aqui. O Flamengo entrou em acordo com o Fortaleza para vender Santos, que virou o terceiro zagueiro sob comando de Tite. O rubro-negro aceitou negociar o goleiro por $1 milhão, aproximadamente 5 milhões da cotação atual. Desse modo, o mais escrito teve um prejuízo de 10,5 milhões com a saída do arqueiro. Isso porque o Flamengo pagou 2,5 milhões de euros, ou seja, 15,5 milhões na época. Então o Flamengo tendo um prejuízo aí enorme. Podendo esse prejuízo diminuir, né, de 10 milhões e meio, caso ele batam a meta, porque esse valor aí de 5 milhões pode chegar a 7 milhões. Então, o Santos aí, pelo que encaminha, não seria aproveitado aí, e de fato é uma boa aí o Flamengo vender o jogador, mas já tomando aí um prejuízo, certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é a respeito do Mateuzinho. Mateuzinho aí que alvo do Bragantino, como tem sido noticiado, e até o próprio Corinthians tem interesse no jogador, porém o Corinthians ainda não fez nenhuma proposta oficial por Mateuzinho. O Bragantino sim, mas Mateuzinho vê aí, se espelha, né, com o Rodinei como exemplo, vê o Rodinei como um exemplo para se consolidar no Flamengo. Ele não quer sair, portanto, na lateral direita não haverá contratações. Se caso não sair nenhum dos três laterais, o Flamengo entende que tem que sair pelo menos um para poder ir no mercado para contratar. O Flamengo pretende sim, chegando aí a propostas, vendeu o Mateuzinho, inclusive aceitou a proposta que o Bragantino fez, para o Flamengo, mas o jogador não quis ir. O lateral recusou a proposta do Bragantino e aguarda contato oficial do Corinthians para decidir o seu futuro. O rubro-negro aí tá se espelhando, o jogador, como eu falei, no Rodinei, que teve também
essa mesma atitude quando esteve no Flamengo. Apesar de ter, né, o Mateuzinho, apesar de ter atuado apenas em 25 jogos na temporada de 2023, por conta de uma grave lesão, ele despertou o interesse de dois clubes, esses dois clubes aí, e vamos ver, vamos aguardar. Porém, ele mantém, né, um sonho vivo de jogar no futebol europeu. Então, está aguardando, na verdade, ele espera mesmo que chegue uma proposta europeia, do futebol europeu. O grande problema é que ele jogou muito pouco o ano passado. Então, provavelmente aí não irá chegar a princípio nessa janela, acredito eu, uma proposta dos times, de alguns times europeus. Agora aí, já falando do Bragantino, vamos falar aí do Red Bull Bragantino, vamos falar do Léo Ortiz. O Léo Ortiz aí que quer jogar no Flamengo, né? Entre o jogador e o clube, basicamente tudo é acertado, mas o Red Bull Bragantino está irredutível e está dificultando a saída. Como assim dificultando a saída? Não abre mão de 12 milhões, era 10? 12 milhões para vender o jogador. Então abre mão desse valor. Então isso, portanto, a negociação continua emperrada. Então, meus amigos, é um jogador que tem o aval de Tite. O Flamengo segue em busca da contratação do Léo Ortiz e fez a primeira proposta de aproximadamente 5 milhões de euros, ou seja, 27 milhões de reais. Tal quantia à vista como quantia que foi visto como muito baixa pelo Red Bull Bragantino, na qual pede 12 milhões de euros. Então, e é muito dinheiro para um zagueiro. Por isso que eu falo, cadê o plano A, plano B? Sabe qual é o plano B do Flamengo? Segundo que saiu aí, que o Flamengo, por conta desse nó que tá difícil de desatar, né? Em relação a Léo Ortiz, tá monitorando, está aí de olho em dois zagueiros do Santos, o João Barço e o Joaquim Henrique. Então, desperta o interesse aí do Flamengo em relação a esses dois zagueiros que já foram também falados na mídia. Então o Flamengo está ativo no mercado da bola em busca de reforços para a temporada 2024. Dessa forma, alguns nomes interessam o Negro, como é o caso do Léo Ortiz. Mas olha para vocês verem, na minha opinião, o amadorismo. Se caso isso concretizasse, que isso acontecer. De Léo Ortiz, com todo respeito aos dois profissionais do Santos, para João Barço e Joaquim Henrique. Léo Ortiz chegaria sim com a condições de titular. Então chegaria ali para brigar pela titularidade. Já João Barço e João Henrique seriam jogadores para compor o elenco. O sarrafo não iria subir. Então, os dois zagueiros do Flamengo, titulares, não ia ter, né, assim, uma sombra de peso. O Léo Ortiz sim seria essa sombra de peso. Chegaria ali com condições para brigar pela titularidade. Então, é o que eu falo. Ser refém de uma situação, ser refém de um jogador, tanto na hora de renovar como na hora de contratar, ser refém de empresário. Não pode, tem que ter jogadores do mesmo nível, vários jogadores do mesmo nível, sendo monitorado, sendo conversado. Eu quero esse, mas se esse começa a dificultar, já começa a abrir a negociação com outro, no mesmo nível. Então, fica a dica. Meus amigos, então é isso aí. Deixo o recado para vocês, peço para vocês continuarem sempre atentos às informações do nosso Mengão, no nosso canal. Se inscreva no canal para a gente poder estar tendo aí o apoio, o crescimento aí de vocês. Deixe o comentário de vocês e quero que vocês comentem o que vocês acham aí de toda a situação do Léo Ortiz, essa novela que se arrasta, e sobre esse jogador Evander, que o Flamengo monitora e se diz aí que é de nível de classe A. Um abraço, fique com Deus e saudações rubro-negras.